E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Chego aqui, vejo o gráfico fazendo um trabalho interessante, né? Logo após a abertura da Bolsa de Nova York, a gente já vê totalmente a diferença entre movimentação financeira quando abre a Bolsa, né, de Nova York, ou seja, tem gente ainda que me pergunta assim, mas por que existe o gráfico do dólar antes da abertura das principais bolsas dos Estados Unidos, se ele só abre esse horário? Porque o dólar é universal, ele é comparado à valorização ou desvalorização de qualquer ativo no mundo, então ele está sempre aberto, sempre aberto. Agora é nítido a movimentação dele antes e depois da abertura das bolsas dos Estados Unidos. Então, por exemplo, a gente já vê um boom, né, de abertura. Olha a diferença no momento da abertura e aqui agora, né? A gente precisa ter ideia do que está acontecendo no mercado quando a gente abre o gráfico para entender um pouquinho do que está ocorrendo. Então eu vejo aqui uma região de suporte que pode ser respeitada. Cadu, você tem certeza que pode ser respeitada essa região? Depende de como é que o gráfico vai chegar até aqui, né? Eu já vi a movimentação do gráfico, por isso que eu abri o gráfico aqui para ver a movimentação dele. Já vi como ele está trabalhando em tendência, já vi as regiões. Agora, essa região aqui é uma região que eu tenho que ficar de olho. Essa região vem deste ponto a este ponto. Então, isso é uma região. Eu até falo aqui no YouTube sobre as regiões de ouro, que você tem que aprender o que é as regiões de ouro, o que são as regiões de ouro, que eu trago essa nomenclatura, né? Criei essa nomenclatura de regiões de ouro para a pessoa entender a dinâmica que existe de entendimento em saber quais são as melhores regiões. Então olha aqui, ó, eu olho aqui atrás, não vejo nada que possa segurar essa região, então o melhor suporte é esse mesmo. Então eu vou fazer a minha entrada, ó, baseando nessa região aqui, ó, no meio do caminho deste canal. Então deixa eu até duplicar. Cadu, você entrou comprado nessa região? Sim. Porque não tem nada lá para trás, não tem nada. Ele já veio aqui, ó, deixou um pavio, veio aqui, deixou outro pavio. Teve dificuldade de ultrapassar, apesar de ter deixado aqui um pouco de volume, ele não conseguiu romper. Volume sem rompimento, ele pode continuar fazendo o quê? Um movimento de correção, como ele fez movimento de correção aqui, como ele fez movimento de correção aqui, ó, volume sem rompimento, movimento de correção, movimento de correção. Então eu começo a mapear a movimentação do gráfico. Então vocês viram que mesmo eu vendo ali o suporte e marcando uma linha, eu precisei de muito mais de uma linha só para marcar o suporte ali, porque eu marquei uma região, né? Olha só, é uma região. Ganhamos por muito pouco, né? Dá uma olhada, deixa eu dar uma olhada aqui, eu vou até... Cadê isso aqui? Deixa eu ver onde... Isso que aumenta, ó. Ganhamos por muito pouco mesmo. Mas é assim, né? Alguns trades com folga, outros trades sem folga. E aqui nós temos que evidenciar o que? A região. Então olha que interessante. Se eu sei que aqui inicia essa região e aqui termina essa região, eu tenho entre os movimentos das regiões várias regiões que podem segurar o preço. Então eu tenho o extremo da região, eu tenho o início da região, e eu tenho também 50% da região. Não é à toa que eu falo para vocês sempre sobre 100% e 50%.
Porque os gráficos trabalham dessa forma. E olha só, ele veio e segurou justamente quando eu dei entrada em 50% da região. Esses dias teve um seguidor aqui do canal do YouTube que ele falou assim para mim que você fica fazendo essas marcações aí paralelas, isso tem marcações esdrúxulas. Ele falou que eram marcações esdrúxulas, que isso aqui não tinha nada a ver, fazer essas marcações paralelas não tem nada a ver com operar. Ele falou, o menino é bom. Falou que não tem nada a ver, que isso aqui que eu marco de regiões paralelas não tem nada a ver. Tanto não tem a ver que o preço veio aqui e começou a subir, né? Tá bom. Existe uma coisa chamada redarguir. Quando você ensina alguém, de uma certa forma, tem pessoas que recebem essa palavra de ensino daquele verbo que é redarguir. Eles entendem como se fosse uma réplica ou uma resposta que viesse contra aquilo que ele tem na vida como entendimento. Então algumas pessoas se sentem assim, sei lá, reprimidas, não sei como que se sente. Mas é isso que o ensino faz, o ensino transforma, o ensino muda a pessoa, a mentalidade da pessoa. Por exemplo mesmo, nesse mundo aqui do trading, neste mundo aqui de opções binárias, o que acontece é que vocês, durante muitos anos, foram ensinados de forma errada. Análise gráfica para vocês é simplesmente linha, onde tocou, entrou, bateu, entrou. Vai fazer uma retração ali, vai bater e vai entrar. Se fosse assim, se fosse só assim, maravilha, né? Maravilha, como seria bom. Mas não é. Não é, nós temos que fazer as nossas marcações. Eu estou marcando muito próximo ao preço para você entender a minha marcação, para você entender o que eu estou fazendo. Eu não fui nem marcar num gráfico de execução de análise, eu vim no próprio gráfico aqui, marquei aquelas minhas linhas paralelas esdrúxulas, né, como disse o rapaz que estava aqui assistindo a aula do YouTube, que não tem nada a ver. Marquei essas linhas. Essas linhas estão marcadas. Eu posso até marcar uma outra linha aqui, nessa região. Eu posso fazer minhas análises assim? Pode. Qual é o risco? Muito maior do que se eu trabalhasse nos extremos. Mas eu posso fazer essas marcações dessa forma porque o gráfico ele se movimenta dessa forma. Então, o gráfico veio, fez esse movimento. Se ele chegar até aqui, eu posso entrar corrigindo com ele. Deixa ele descer um pouquinho mais, pronto, entrei corrigindo. Por quê? Porque o que acontece? Essa linha aqui, assim como essa linha que eu marquei, na verdade não é linha, é uma região. É uma região. E aqui é uma região que pode haver uma correção. Então, quando eu marco essas linhas paralelas, não tem nada de esdrúxulo. Tem sim uma marcação para eu entender a movimentação dos candles, para eu entender como eu devo aplicar melhor suporte e resistência. Então, quando eu faço as marcações corretas, para procurar entender o movimento correto, isso aí eu já saio muito na frente de quem não tem conhecimento em análise gráfica nenhuma. Nenhuma. Tem gente que não tem conhecimento em análise gráfica nenhuma. Dá uma olhada. Veio buscar aqui, não tem problema. Deixa eu já pegar aqui, Por quê? Olha o que aconteceu. Ele veio buscar onde? Abaixo, Veio buscar abaixo, sem problemas, sem problemas. Fez um volume, tentou romper, não conseguiu. Se manteve aqui na região de correção, então o que vai acontecer? Ele vai subir. Por isso que eu digo para vocês, nessas regiões aqui de 50% do canal, a probabilidade de rompimento é maior, por isso que eu trabalho sempre continuação. Mas com o tempo que nós temos aqui, eu tentei fazer uma correção aqui já nessa região. Ela veio buscar um pouco mais abaixo. Olha aqui as linhas que eu falei para você funcionando, né? Que eu marquei aqui, Então tinha essa primeira região que eu entrei, ele não corrigiu na primeira região, veio no meio do canal, antes da extrema e corrigiu. Então, eu já fiz a minha entrada para fazer o quê? Corrigir, que eu entrei antes da hora. Então eu corrigi a minha entrada antes da hora e já tive um lucro. Então,
Este é um erro que muitos cometem, entrar antes da hora, apertar o botão antes da hora no suporte de resistência. Não aperte o botão antes da hora correta no suporte de resistência. Não faça como eu, que eu acabei de fazer agora. Olha aqui, então se aqui tem uma região, eu tenho o extremo e tenho o início da região. Ah, Cadu, mas pô, o gráfico estava caminhando que ele poderia corrigir daqui. Mas ele não corrigiu, ele veio no meio da região, nos 50% para depois corrigir. Então, esse é o risco que a gente corre. Por isso que a análise gráfica, por mais que ela é vida, ela é eficaz, o 100% a gente não pode cravar 100%. Por quê? Quando tem uma região com pavio, preste atenção, a região com pavio, você tem que tomar muito cuidado, porque ela pode preencher, ela pode corrigir daqui, ela pode corrigir daqui, ela pode corrigir daqui. Aí é o risco que você vai correr. É o risco que você vai correr. Então, observe o gráfico, faça suas marcações e escolha a melhor oportunidade para fazer sua entrada. Vamos ver um outro ativo? Vamos lá. Olha aqui novamente, ó, vou fazer as marcações aqui, ó, próximo para você ver. Para você, essas linhas paralelas, que não serve para nada, né, segundo o seguidor aí, ó. Aqui eu já consegui entender o que o gráfico está fazendo, já consegui entender a dinâmica do preço, e agora o que eu posso pensar aqui? Numa continuidade do movimento. Cadu, por que você entrou na continuidade do movimento? Porque ele está indo buscar este fundo aqui, ó. Este fundo. O movimento gráfico me mostra isso. Então, eu marcando essas 4 linhas aqui, essas 4 linhas no preço atual, eu nem fui lá atrás, tá? Eu nem fui lá atrás. Eu estou olhando aqui o que o gráfico está acontecendo. Eu já tenho um entendimento do que eu posso fazer no gráfico. Então vocês viram aí, né? Eu tomei um loss nessas 5 entradas que eu fiz, sendo uma foi com 2 taxas, para consertar o erro e mais um lucro. Porque simplesmente eu não esperei um momento correto de uma correção. Então, tenha como disciplina. Aperte o botão no momento correto em suporte e resistência. Só aperte o botão no momento correto em suporte e resistência. Por isso que muitos de vocês falam assim, às vezes mandam um recado, falam assim, Cadu, nossa, eu errei por um candle, eu errei por uma vela, eu errei por um pipete, né? Por uma questão, por exemplo, aqui, né? Onde eu errei aqui. Eu fiz a entrada aqui nessa região, ele veio buscar essa região. Foi porque eu sabia que o movimento era um movimento de correção, que o preço ia corrigir, porém eu entrei antes da hora. Eu não aguardei o máximo da região. Você que é iniciante que está começando agora, aguarde o quê? O máximo das regiões, o máximo. Não tente fazer esses trades como eu estou fazendo aqui internamente nos movimentos. Como eu fiz essa entrada aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a máxima do movimento, aqui é a máxima do movimento. Eu estou fazendo a questão no meio do movimento. Por que que eu fiz assim? Porque já tem um tempo de tela, já tem um tempo de aplicação de tela. Então, entenda isso para você colocar. Aperte o botão na hora certa em suporte e resistência. Aprenda a apertar o botão na hora certa em suporte e resistência. Por exemplo, alguns alunos, ó, eles sabem disso. Dá uma olhada, ó. Olha essa sequência do aluno aqui. Vocês olham aqui eu fazendo entrada, vocês acham maravilhoso? Vocês não viram nada. Bom dia, mestre. Continuo na mesma pegada com a análise. Gratidão, Cadu. Olha aqui que maravilha. Maravilha. Só lucratividade. Olha aqui, ó. Esse aluno aqui, ó, ele estava com uma certa dificuldade. Falei para ele, calma, paciência, aperte o botão na hora certa. Faça suas análises. A análise começa na observação do gráfico, se ele é bom para operar ou não. E depois, paciência. Dá uma olhada, ó. Presente, professor Cadu. Cadu, a graça de Deus deu tudo certo nas minhas operações de hoje.
Realmente é só ter calma e paciência para analisar o mercado. Fazer as marcações de um hunter e esperar o momento certo. Foi 5-0 hoje, graças a Deus e ao seu treinamento meta batida. Vou te mandar as análises. Aí ele mandou as análises. Por quê? Você tem que aprender a apertar o botão na hora certa, na hora correta. Faz análise. Ó, professor, bom dia, segunda-feira abençoada, mais um dia com meta batida. Por que que eles conseguem chegar nesse patamar? Porque eles aprendem como fazer toda uma análise da movimentação gráfica, como fazer toda a análise de um movimento e a diminuir os riscos. O que é ser um trader profissional? Eu vou até escrever aqui. Profissional é aquele que sabe diminuir os riscos. Porque por mais que a operação, por exemplo, eu fiz essa entrada aqui, foi 100% de acerto, né? Aliás, eu fiz 5 entradas aqui, 5 entradas, uma duplicada e um loss, né? Eu falo 5 entradas porque uma foi duplicada, então foi 5-1. Altamente assertivo, altamente lucrativo. Tá, mas para eu fazer isso aqui, teve risco? Em todas as entradas teve risco. Mas a partir do momento que eu aprendo a diminuir os riscos e apertar o botão em suporte e resistência na hora certa, aprenda a apertar o botão na hora certa em suporte e resistência. Isso vai fazer uma diferença gigantesca nas suas operações. Então você tem que ter esse entendimento que é necessário você trabalhar isso e ajustar isso nos seus trades, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Quer saber sobre o treinamento? O link está na descrição do vídeo. Estamos com 60% de desconto no treinamento, caso você queira assim fazer. Ou aí no banner tem o link do treinamento também, 60% de desconto, tá bom? Quer saber mais sobre os padrões de correção de candle? Tem um e-book gratuito lá no canal do Telegram para você. É só entrar lá e fazer o seu download. Tem alguma dúvida? Só mandar no @CaduRinaldi. @CaduRinaldi, que é o meu Instagram. Só manda lá. Qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira saber, só mandar lá para mim, tá bom? Vou estar inteiramente à disposição para te responder. Então, aprenda a apertar o botão na hora certa no suporte e resistência, tá bom? Vou ficando por aqui. Deixe aquele like bonito, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fui!